Boa tarde. Nesse estudo, vamos destacar alguns pontos da palestra Problemas não são problemas, parte 3. No primeiro ponto, vemos que somos nós mesmos quem criamos as barreiras à manifestação da atividade do Cristo em nossas vidas. E essas barreiras são justamente nossos pensamentos, julgamentos e crenças. Nosso conteúdo mental, nossa estrutura mental se torna concreta em nossa experiência e forma essa parede que não nos permite ver a nós mesmos como filhos de Deus, como seres espirituais. Não nos vemos dessa forma. A barreira é a mente carnal, a mente que se vê separada de Deus. Então, precisamos parar para avaliar as nossas crenças e ver como estamos impedindo a manifestação do Cristo em nossa experiência. No segundo ponto, vemos que os ensinamentos de Jesus Cristo nos apontam para uma dimensão além da mente, além daquilo que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. O que seria tudo isso? Você consegue ver o amor, a felicidade, a sabedoria, a paz, a plenitude, a infinitude do ser? Os ensinamentos de Jesus Cristo nos ensinam a transcender a mente para alcançar uma dimensão da consciência onde não existe pecado, doença, morte, falta e limitação. Seus ensinamentos transcendem a forma como nossos pensamentos são estruturados. Transcendem essa parede formada pelas crenças humanas que os metafísicos chamam de mente carnal. Por exemplo, você consegue se ver como espírito? Você consegue se ver ilimitado? Você consegue se ver livre no estado em que você foi criado? Não, logicamente não. E o que o impede de se ver dessa forma? A mente carnal, a mente humana quer se ver separada de Deus. Porém, quando meditamos, temos vislumbres dessa realidade divina, dessa realidade invisível. O problema é que quando voltamos para a nossa vida normal, perdemos esse contato com a nossa alma, com a realidade do nosso próprio ser. E nosso desafio é justamente trazer essa realidade para a nossa experiência diária, trazer a realidade do Espírito para ser manifesta aqui, aonde estamos, aonde estivermos. No terceiro ponto, analisamos o que Goldsmith fala sobre o nosso presente estado de vida. Ele diz que nesse presente estado somos uma alma, uma mente e um corpo. E que eu sou a alma, mas tenho uma mente e um corpo. E que eu, a alma, funciono através da mente e do corpo. E quando na meditação faço contato e tenho um real sentimento da presença de Deus, isso significa então que a alma, a mente e o corpo estão ligados e que a alma está funcionando sem voz e sem pensamento. Porém, a mente recebe o pensamento e o corpo realiza a ação.
Por exemplo, para pegar uma simples caneta ou uma pedra, precisa haver um impulso da mente sobre o corpo. Todavia, dessa forma, a mente está agindo como uma agência de pensamento independente e o resultado de minha ação pode ser bom ou ruim. Porém, quando a alma, a mente e o corpo estão alinhados, a mente recebe o impulso da alma e esse impulso é sempre bom. Assim, se minhas ações fossem sempre resultantes de impulsos vindos da alma, seriam sempre perfeitas. Então, o objetivo de nossa meditação é simplesmente silenciar a mente para ouvir a alma, ouvir o espírito. Somente se vivermos fora do tumulto da mente, o espírito poderá assumir o comando de nossas vidas. Só assim estaremos atentos à voz do espírito. No quarto ponto, vemos o problema e a solução. O problema é que a mente quer agir por conta própria. O problema é a palavra eu. Eu quero pegar a caneta em minhas mãos. Eu quero pegar a pedra. E é justamente aí que surgem os problemas. Porque se não fizer contato com a alma, então a mente e o corpo estarão funcionando sozinhos. Estarão funcionando debaixo do domínio da mente carnal. E é daí que surgem os dois poderes da mente, o bem e o mal. Por quê? Porque a mente julga pelas aparências e diz que isso é bom e que aquilo é ruim. E a solução, naturalmente, é nos elevarmos acima da atividade da mente, que age como agência de pensamento independente, e alcançarmos a atmosfera da alma. Assim, os pensamentos que vêm às nossas mentes são recebidos de Deus. Meus pensamentos são errôneos a menos que os pensamentos de Deus se tornem os meus pensamentos. Se estiver desejando renunciar às palavras eu, me, meu, renunciar aos meus pensamentos e estar certo de fazer meu contato com Deus em períodos frequentes. Então, não tenho que me preocupar com os meus pensamentos ou sobre o resultado de meus atos, porque estarei sempre debaixo do impulso divino, da direção divina, da proteção divina. Assim, os aspectos trabalhosos da vida tornam-se simples e as coisas são realizadas com facilidade, sem esforço. No quinto ponto, aprendemos que na realidade espiritual, no trabalho de cura ou no ensino espiritual, nunca há necessidade de palavras ou pensamentos. Nossos discursos e pensamentos existem apenas para trazer essas ideias para o tempo e o espaço. Todavia, você, como curador, deve se sentar em silêncio e ficar quieto, sereno, até sentir uma atividade do Cristo, uma percepção espiritual. Se fizer esse contato com Deus, aqueles que são chamados pacientes receberão um impulso divino e esse impulso aparecerá no corpo como cura. Podemos observar isso na situação em que Jesus curou o servo do centurião.
quando o centurião entrou em contato com a consciência do mestre, o servo, mesmo à distância, sentiu isso e foi curado. Vocês percebem essa união das consciências? Todos dentro de uma mesma consciência? Ao se tornarem um com a consciência do mestre, o centurião e o servo alcançaram um ponto na consciência aonde não existe problema algum, doença alguma, aonde o mundo de Deus existe da forma que foi criado. A função do nosso trabalho, a função de nossos estudos é alcançar esse lugar em consciência aonde um problema não é um problema, aonde o mesmo é uma oportunidade para que seja revelado que não existem problemas, que não existem discórdias, que não existe poder algum nas aparências errôneas. E Goldsmith conclui dizendo: não fomos guiados até aqui simplesmente para ouvir que não existem problemas, ou que pecado, doença e morte não são reais, porque intelectualmente todos nós sabemos disso. Todos nós que estudamos a metafísica sabemos disso. Fomos guiados até aqui para realmente alcançarmos um lugar em consciência no qual podemos olhar para os problemas e dizer: obrigado, Pai, agora eu sei. Agora não apenas digo, eu sei. Tenho estado nesse trabalho por todos esses anos simplesmente para chegar a um lugar em consciência aonde reconheço Deus como o único poder, como o único ser. Reconheço que Deus é literalmente tudo. Muito obrigado, Pai, porque enquanto antes eu era cego, agora posso ver. Muito obrigada, Rosilda Rocha, em 15 de dezembro de 2020.